Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Iniciamos então hoje o nosso workshop do aprendizado canino. A minha expectativa é que eu possa, com essas 4 aulas, ser de muita utilidade a todos vocês que estão tirando esse tempinho aí para sentar à frente do computador e assistir a essas 4 aulas que nós preparamos. O meu objetivo, como eu tenho falado nos meus vídeos, é tentar, com o conhecimento que eu tenho adquirido em todos esses anos, influenciar na modificação da cultura canina em nosso país. Nós devemos compreender, e nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, que a raiz dos nossos problemas basicamente se resume à nossa carência de cultura canina. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha, porque nem todos me conhecem. Eu sei que aí no público tem treinadores profissionais, tem aspirantes a treinadores, proprietários de cães de diversas raças, tipos, temos veterinários, psicólogos, zootecnistas, curiosos, amantes dos cães, aqueles que às vezes não têm cães, mas já tiveram, aqueles que não têm cães, mas pretendem ter. Nosso objetivo então é disseminar o conhecimento. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Max Macedo, eu sou médico veterinário, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 2000, mas a minha história com cães começa muito antes da minha formatura ou mesmo muito antes do meu curso de medicina veterinária. Minha história com os animais, para ser mais verdadeiro, ela começa de família, logo após o meu nascimento também, contato com os animais da fazenda, cavalos, vacas, galinhas, cães, sobretudo na infância, principalmente cães de caça, aqueles cães que são muito comuns nas fazendas no interior do Brasil e aí na minha história particular no interior de Minas, e aí muito contato com os chamados cães americanos, que é o termo que se usa para aqueles cães que normalmente são da raça Foxhound americano ou Beagle ou cruzado entre esses cães, cruzamentos entre esses cães que são muito comuns, sobretudo no sul de Minas Gerais, que é a região de maior influência na minha vida e na minha vida familiar. Já nos idos do final dos anos 80, por enorme influência do meu pai, eu ganhei minha primeira fêmea de pastor alemão e começou ali a minha verdadeira paixão, mais especificamente com a raça pastor alemão, mas de fato a minha paixão é com o cão, com esse nosso grande amigo. E com essa minha primeira cadela, eu comecei a desenvolver isso que hoje eu estou, com o decorrer desses anos todos, podendo disponibilizar de uma maneira bem mais sintética e bem mais acessível a todos vocês. Entrei para a faculdade, para o curso de medicina veterinária na década de 90 e o cão sempre sendo um grande hobby, uma grande paixão. Já em 1992 eu já era um competidor, comecei a disputar as primeiras provas oficiais de adestramento do pastor alemão. Isso se tornou uma paixão tão grande que no decorrer do meu curso de veterinária, que por influência familiar, a minha tendência, o meu foco era na área de produção, basicamente bovino de leite, essa era a minha expectativa, chegou num ponto que eu tive que decidir entre um bom gosto que eu tinha, eu gostava muito de bovinos, por causa da influência familiar, minha origem rural, e aquela paixão que tomou uma força absolutamente surpreendente
em minha vida. E por influência de uma colega de sala, ela falou: Max, em bovinos você vai ser mais um da enorme quantidade de veterinários e bons veterinários que nós temos no país. Agora, com cães, você tem uma experiência já, ainda como estudante, mas já tem uma experiência muito grande na área. E não tem nenhum veterinário no país que trabalhe especificamente com essa área de treinamento canino, de aprendizado e de comportamento. Por que você não entra de cabeça profissionalmente nisso? Eu já tinha trabalhos profissionais que, na verdade, já me sustentavam, né, durante o meu curso, me davam um ganho extra. E foi quando eu decidi entrar de cabeça, fazer o que eu gostava, mas de maneira, a partir de então, profissional. Isso se deu por volta dos anos de 97 e 98, quando eu decidi finalmente me dedicar integralmente, profissionalmente, isso um pouco antes de me formar, né, à atividade do treinamento de cães. Logo que eu me formei, em 2000, eu entrei para o Exército Brasileiro. A partir de então, de 2001 até 2007, eu chefiei a seção de cães de guerra da 4ª Companhia de Polícia do Exército. E no Exército Brasileiro, toda aquela experiência que eu já havia adquirido no meio competitivo, que é onde se desenvolve, né, todo um laboratório de genética e de técnica, eu pude contribuir não só com a minha unidade, com a 4ª Companhia de Polícia do Exército, mas também com diversas outras unidades do Exército Brasileiro e de outras forças, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Eu já tinha certa tradição de contribuir com instrução para diversas forças policiais no Brasil inteiro, desde antes, inclusive, que eu entrasse para as fileiras do Exército Brasileiro. Mas a partir do momento que eu me tornei um oficial do Exército Brasileiro, isso começou a se tornar mais frequente. Dentro do Exército Brasileiro, eu escrevi o que hoje é o caderno de instrução que rege o emprego de cães de polícia do Exército e tive a oportunidade de trabalhar com outras áreas que, como civil, eu não teria tido essa oportunidade. Eu fiz, na verdade, desse meu período de serviço militar, um grande laboratório de experimentação, aplicação das técnicas que eu já desenvolvia no meio civil, à área de cães de patrulha e de cães de detecção de drogas e mais finalmente, né, em 2005, quando eu fui convocado, selecionado numa peneira no Brasil inteiro, 30 policiais, entre policiais, militares e policiais do Brasil inteiro, 30 foram selecionados para compor a primeira equipe de condutores de cães de detecção de explosivo a serviço da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu tive a honra de compor esse primeiro time, aprendi muito nesse curso que foi realizado num convênio da Secretaria Nacional de Segurança Pública com policiais do governo americano e do governo canadense. Aprendi muito, fiz grandes amigos que trabalham na área, nas diversas polícias e forças policiais do Brasil. E de lá para cá eu abri o meu leque de atuação, não que antes era mais voltado para a área de esportes caninos e a partir de então na área de cães de patrulha e nessa época de 2005 na detecção de explosivos. Quando eu saí do Exército em 2008, eu já havia fundado para mim uma empresa que se dedicaria de maneira especial a projetos de segurança pública e privada com cães. E venho trabalhando na área sem deixar de lado, né, a área competitiva desde então. Cada vez mais desenvolvi e tenho estudado. É interessante porque toda vez que eu encontro com determinados amigos do meio, eles ficam surpresos porque eu sempre chego com novidade. Na verdade,
A minha personalidade é de trazer novidade. Eu tenho certeza que todo colega meu do meio, todo dia que conversar comigo, fica surpreso porque de um dia para o outro eu trago conhecimentos novos, técnicas novas, porque de fato eu não paro. Isso é uma paixão tão grande para mim que eu respiro isso. Todo dia eu tenho coisa nova para trazer. Na verdade, a ciência é algo que não para, né? que evolui o tempo todo. A ciência comportamental tem crescido sobremaneira no mundo inteiro. E quem na área não continuar estudando vai ficar para trás. Então eu conclamo a todos, vamos continuar estudando e acompanhando toda a evolução que a ciência comportamental tem tido e tudo aquilo que ela tem trazido de benefícios para o meio canino. Seja o meio canino pet dos cães de companhia ou o meio canino especializado, aquele que desenvolve toda a parte técnica de alta performance, ou mesmo o cão de emprego policial, militar e de guerra. Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero poder contribuir sobremaneira com essa minha missão, que é o desenvolvimento de uma nova cultura e mentalidade canina em nosso país. Nome da nossa primeira aula: a educação canina no Brasil. Onde estamos e para onde vamos. Essa nossa primeira aula eu vou dividir em 3 subtítulos. Cada um desses subtítulos tem um propósito e é muito importante que vocês prestem atenção e tentem compreender a mensagem que está por trás de cada assunto, né? É uma insistência minha, constante, de que muito mais importante do que aprendermos técnicas é compreendermos o espírito, a essência que está por trás da técnica. O conhecimento de comportamento animal ele é muito mais importante do que aprender a técnica de treinamento propriamente dito. O primeiro tópico dessa nossa primeira aula, eu vou abordar sobre a nossa situação atual. Como nós estamos? Como se encontra a realidade brasileira e quais os problemas que nós temos vivenciado? É um assunto que eu converso muito com as pessoas mais próximas sobre algo que já de algum tempo para cá tem me chamado muita atenção, como os problemas de convivência têm se avolumado no nosso cotidiano. E podemos dizer que esses problemas de convivência, eles não se resumem aos problemas de convivência com os nossos cães. Na verdade, creio que os problemas que enfrentamos com os cães, os problemas de convivência com os nossos cães, eles são apenas um reflexo da nossa sociedade moderna. A sociedade tem enfrentado muitos problemas, né? Nós temos visto aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quantas crises, quantos conflitos, quantas guerras. Os problemas têm se avolumado a cada dia, as incertezas são muito grandes, nós não sabemos o que vem daí para frente. É muita dificuldade que a gente tem vivido, mas vamos falar um pouquinho dos cães, sempre tendo como pano de fundo as crises que as nossas sociedades têm vivido. Usando alguns exemplos específicos da convivência com os cães. Quem tem origem rural ou quem já foi em uma fazenda, principalmente aqueles que tiveram uma convivência com fazendas na infância, há anos atrás, mesmo que tenha sido de ir só final de semana ou nas férias, talvez tenham mais facilidade de compreender isso que eu estou tentando apresentar. Tentem imaginar se era comum percebermos problemas de convivência dos cães de fazenda de antigamente com
os sitiantes ou com os fazendeiros, com aquelas pessoas humildes, mesmo que pessoas humildes ali das fazendas. Não é uma coisa comum, né? Os papéis estavam muito bem estabelecidos na vida rural. Os cães trabalhavam, os cães faziam atividade física, eles sabiam qual o lugar deles, os papéis estavam bem estabelecidos, a hierarquia era bem estabelecida, a energia dos cães era esvaída na sua atividade física e não existiam conflitos como a gente vê hoje. Na verdade, esses conflitos eles nascem de dois fatores principais. Então, nós temos um fator muito importante que eu vou falar logo mais, que é a questão das nossas origens, e as nossas origens fazem com que nós não tenhamos uma cultura canina e conhecimento para poder lidar com a educação canina, mas o nosso contexto urbano atual, ele multiplica esse problema. Antigamente os cães, como eu falei, ficavam nas fazendas e por questões de espaço e de atividade, esses problemas eles eram minimizados, se não inexistentes. A gente pega o cão, traz para um ambiente urbano, ele não tem mais uma atividade e essa falta de atividade física, essa falta de exercício físico, o problema decorrente disso agora se exacerba dentro do contexto de falta de cultura canina. Então, como inclusive eu comento naquele vídeo que está já desde o ano passado disponível no YouTube, quando eu falo sobre a importância de exercitar o nosso cão, eu demonstro lá que nós precisamos sim saber educar os nossos cães, mas só saber educar não é suficiente. Nós devemos atacar em duas áreas. Se nós tivermos conhecimento de comportamento canino, nós teremos como atuar na melhor educação dos nossos cães. E uma outra área muito importante é podermos propiciar aos nossos cães, e isso varia de tipo de cão para tipo de cão, de raça para raça, inclusive de indivíduo para indivíduo, um exercício físico condizente com aquele indivíduo. Então é muito importante nós termos um entendimento dessa nossa situação atual. Essa situação ela é causada então por questões culturais e por questões de contexto específico. Vamos então dar um panorama da nossa questão cultural. Nós somos brasileiros, né? E o nosso povo brasileiro, que na verdade é um mix de diversas origens étnicas, nós temos basicamente, né, três povos centrais na formação do povo brasileiro. Nós temos aí os povos ibéricos, sobretudo o português e também o espanhol. Nós temos os povos africanos e nós temos os povos autóctones, indígenas. Nenhum desses povos, vamos fazer uma reflexão, nenhum desses povos tem o cão como um constituinte cultural. O cão não integra de maneira importante a cultura de nenhum desses povos. E por que seria que o brasileiro teria de ser diferente disso? Nós, na verdade, apenas herdamos a carência de cultura canina. E isso não era um grande problema para o convívio com nossos cães, desde que os cães eram animais meramente rurais, animais de trabalho nos campos, sejam cães de caça ou cães de pastoreio para ajudar, auxiliar o fazendeiro a cuidar do gado, etc. Porém, em nosso país, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com todo o processo desencadeado aí pela era Vargas e o êxodo rural que nós conhecemos desde lá dos livros de História e Geografia do primeiro e segundo grau,
a gente compreende que houve uma migração muito grande do campo para as cidades. Além disso, as grandes cidades elas aumentaram em muito a sua densidade demográfica e, com isso, a verticalização das grandes cidades. Então, não só houve a migração do campo para a cidade, mas as cidades se modificaram também. E aquilo que as cidades eram constituídas basicamente de casas, de repente elas começaram a cada vez mais as casas a serem substituídas por edifícios. E os problemas de convívio com os cães cada vez mais aumentam. Então somos um povo que não sabemos lidar com esses problemas e, por causa do novo contexto das grandes cidades, esses problemas tomam uma proporção muito maior. E aí, o que é que nós vamos fazer para poder minimizar, se não solucionar esses problemas? Sempre antes da gente tentar solucionar algum problema, é importante situarmos, estabelecermos um quadro da nossa atual conjuntura. É importante conhecermos também outros contextos e outras conjunturas. Bem, eu vou traçar aqui uma rápida explanação sobre a realidade em outros países, em outras regiões. Quando eu falo aí em cultura canina, e o que seria isso, né? Como que eu vou poder exemplificar isso? Os povos europeus, e aí sobretudo os povos mais ao norte, da Alemanha para cima, também alguns povos do leste europeu, mas da Alemanha para cima sobretudo, Alemanha, Escandinávia, são povos que têm uma cultura canina muito maior do que a nossa. Eles convivem com cães de forma que os cães sejam grandes auxiliares no desempenho do dia a dia, para a obtenção de alimento ou para os trabalhos que são importantes para esses povos, já há séculos e séculos. E isso fez com que eles, através desses séculos, fossem desenvolvendo um conhecimento acumulativo sobre a ciência canina que não tem como comparar com esse pouquíssimo tempo que a gente tem de convívio com os cães em nosso país. Só citando alguns exemplos interessantes, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos criou a primeira escola militar de treinamento de cães por volta de 1935, bem próximo aí ao eclodir da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que empregou na Segunda Guerra Mundial cerca de 600 mil cães, somente as famílias alemãs prepararam em seus lares e em seus clubes regionais, né, seus clubes locais de provas e esportes caninos, cerca de 200 mil cães. Vou citar uma estatística curiosa. No esporte canino que eu pratico, que hoje tem a sigla IPO ou IPO, em português conhecemos por RCI, que é Regulamento de Campeonato Internacional. Anteriormente, a sigla utilizada no alemão era SCHH ou Schutzhund. Schutzhund quer dizer cão de proteção em alemão. Essa é a base da formação da maior parte das raças de trabalho que tem função policial e militar na Alemanha. Essa é a prova que serve como parâmetro para que essas raças alemãs sejam conduzidas, né, na criação. Em 1985, um importante juiz e criador e político alemão veio julgar no Brasil. O nome dele era Christoph Hummel. E ele trouxe a estatística de
que só naquele ano de 1985, cerca de 8.000 cães disputavam as provas de Schutzhund 3 para passarem numa peneira para que cerca de 100 e poucos cães conseguissem disputar o campeonato alemão de trabalho daquele ano. Para que a gente se situe melhor, o campeonato brasileiro do ano passado, ele contou com menos de 20 cães nessa categoria, o Schutzhund 3 ou o Hippo 3, que seria a Fórmula 1, né, das provas de trabalho, o grau máximo de cães de trabalho em provas internacionais. Pensa bem, em todo o Brasil nós conseguimos colocar menos de 20 cães nessa categoria Schutzhund 3 no ano de 2016 no Brasil. Em 1985, só na raça pastor alemão, cerca de 8.000 cães estavam disputando as peneiras locais, regionais, estaduais para poder disputar o campeonato alemão. Isso só no pastor alemão. Existem cerca de 5.500 clubes do pastor alemão na Alemanha. A Alemanha é um país que tem as dimensões mais ou menos do meu estado, o estado de Minas Gerais. Só que além desses clubes do pastor alemão, nós temos que levar em consideração que dentro da Alemanha existem diversos outros clubes muito fortes. O clube do Rottweiler, do Dobermann, do Malinois, do Airedale Terrier, do Schnauzer. Tem o DVG, ou Divalgué, que é um clube que coordena esse esporte, mas ele não é um clube de raças, inclusive nesse clube disputam cães mestiços. Então isso é um verdadeiro universo que, fazendo uma analogia que pode ser muito bem aplicada, nós podemos comparar com o universo do futebol de várzea no Brasil. Então, todo esse caldeirão, toda essa peneira que existe nas categorias de base no futebol de várzea em todo o Brasil funciona de maneira muito semelhante a esses esportes caninos na Alemanha. E aí eu citei só um esporte, que é o Schutzhund ou o Hippo, mas existem outros esportes caninos outros esportes e provas de trabalho, né, no meio canino de grande importância na Europa. Na Bélgica é muito forte o ringue francês, o ringue belga, desculpe. Na França, o ringue francês. Na Alemanha, uma prova da polícia, na Holanda, desculpe, uma prova da polícia holandesa chamada KNPV. Existe uma tentativa de unificação do ringue belga e do ringue francês numa prova que agrupe exercícios de ambos, chamado Mondial Ring. Então isso é um caldeirão cultural enorme lá. Nós temos aí também as provas de pastoreio e diversas outras provas. Não há, de fato, como estabelecermos qualquer parâmetro de comparação da densidade do universo canino desses povos europeus com os povos latino-americanos. Agora, é interessante porque a Península Ibérica ela é uma realidade completamente diferente da Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, da Finlândia, da Alemanha e República Tcheca, Eslováquia. Nós podemos comparar, de certa forma, a Península Ibérica, guardando as devidas proporções, com a realidade brasileira, com a realidade americana, com a realidade no Japão. Nesses países, Espanha, Portugal, Brasil, né, e os demais países da América do Sul, Estados Unidos, Japão, surge aí para solucionar os problemas de um povo que não tem a cultura canina e por não ter cultura canina são desencadeados os problemas de convívio com os cães, surge aí uma lacuna e uma oportunidade profissional. Por causa dessa oportunidade profissional, surge o profissional
educador canino ou adestrador ou treinador de cães. É interessante porque em países como a Alemanha, como a Dinamarca, como a Holanda, como a Bélgica, não existe essa figura como nós enxergamos no Brasil do treinador canino, porque lá, exatamente por causa da densa e tradicional cultura canina, as próprias famílias educam e treinam os próprios cães. Aqueles cães que são apenas cães de convívio doméstico são educados em casa pelas próprias famílias. E aqueles cães que têm uma predisposição genética para trabalho ou para esporte, as famílias se envolvem nos clubes da mesma forma que as famílias no Brasil se envolvem no futebol de várzea. E em todo lugar no Brasil, pode ter certeza que todos os dias à noite tem clubes de futebol de várzea em que tem partidas, tem treinos e nos finais de semana os treinos aumentam em quantidade ou os campeonatos de futebol de várzea e isso aí vai se desenvolvendo em todo o Brasil para lá na ponta disso os grandes clubes captarem os garotos que vão surgindo e daí por diante. Da mesma forma ocorre nas provas de cães de trabalho em toda a Europa. E aí, continuando nesse raciocínio, a gente compreende o porquê que surge no nosso país a necessidade, para ocupar essa lacuna, a necessidade de um profissional para auxiliar o proprietário a solucionar os seus problemas de convívio com os seus cães. Qual que é o grande problema? Realmente existe um vazio, existe um vácuo, existe um espaço que precisa de alguém para ocupar, precisa de um profissional. Mas qual é o nosso grande problema? De onde surge esse profissional? Isso é algo a ser pensado. Quem é o profissional treinador de cães no Brasil? De onde ele se origina? Ele se origina exatamente desse mesmo povo que não tem cultura canina. E se nós, como povo, não temos cultura canina, o que faria a diferença entre o cidadão comum, o proprietário de cães e aquele que passa a ser um profissional do treinamento de cães? Se nós não temos cultura canina e se nós não temos escolas profissionalizantes para formar esses profissionais, quem são os profissionais caninos no Brasil? De fato, devido à grande quantidade de problemas que nós enfrentamos, devido ao crescimento enorme da população canina em nosso país, devido ao enorme crescimento do mercado pet em nosso país, a profissão de treinador de cães, ou de comportamentalista, ou de educador canino, ela cresce numa proporção sem comparação com outras profissões nos últimos anos. É uma grande oportunidade profissional com uma remuneração muito boa em relação a outras profissões. A grande questão é que nós não temos uma formação específica, uma formação oficial de treinador de cães, como existem em outras profissões, como torneiro mecânico, como técnico em enfermagem, ou como médico, ou como enfermeiro, ou como engenheiro, etc. E, de fato, o que é o treinador de cães no Brasil? Nós temos diversos perfis e origens de treinadores de cães no Brasil. Temos aquelas pessoas que convivem com cães desde a infância e têm um talento especial e têm uma paixão especial e têm uma dedicação especial e que são autodidatas e que estudam e praticam e desenvolvem excelentes habilidades e com isso conseguem auxiliar os proprietários de cães a solucionar os seus problemas. Mas também nós temos uma boa parcela das pessoas que se apresentam no mercado que são verdadeiros franco-atiradores, que tentam, de maneira bem intencionada,
solucionar problemas e ocupar esse espaço e essa necessidade profissional que nós temos, mas meio que dando tiro no escuro. E aí é que nós temos que rever, tanto proprietários quanto profissionais ou aspirantes a profissionais. Nós temos que entender a enorme distância que nós temos em relação aos povos mais adiantados na área canina, esses povos que eu citei anteriormente, entendendo que nós somos extremamente carentes, extremamente deficitários em conhecimento científico e em conhecimento prático na área, com base na compreensão de onde estamos, nós poderemos traçar o mais adequado planejamento para aonde nós vamos. Esse é o início de tudo. Bem, vamos lá, então agora ao nosso segundo tópico. Nós encerramos o primeiro tópico comentando sobre o porquê surgiu a figura do treinador profissional, ou do educador canino profissional, ou do comportamentalista, como um termo também muito comum atualmente. Agora nós vamos compreender onde esse profissional pode atuar. E quando eu digo esse profissional, nós devemos ver de uma maneira abrangente e não só a figura que muitas vezes vem à mente de uma pessoa que anda com uma guia ou um colar, uma coleira na mão para treinar a obediência com os cães. Na verdade, a atuação do profissional de educação canina, ela tem uma ampla gama, né, de itens e assuntos e de auxílios que pode prestar àquelas famílias, àqueles proprietários que têm vivenciado problemas com os seus cães. Mas o fato é que, invariavelmente, independente da área de preferência de atuação do profissional, o ideal é que esse profissional tenha um profundo conhecimento sobre a mente canina, que tenha um consistente conhecimento e domine a ciência do comportamento canino. E isso é um assunto que deve realmente chamar a atenção de todos nós. É muito comum nesse meio, e fica simples a gente compreender, né, isso que eu vou falar agora, é comum ouvirmos em discussões, e hoje em dia com as redes sociais, né, as diversas redes sociais que nós conhecemos, pessoas que se intitulam profissionais, e às vezes são profissionais experientes, eu não estou aqui de forma nenhuma descredenciando essas pessoas, mas pessoas que desprezam nas suas falas a necessidade de um conhecimento técnico mais aprofundado. Mal sabem elas que, independente da sua forma de trabalhar, independente da sua forma de ensinar os cães, da sua técnica especificamente, independente daquilo que eles pensam, necessariamente qualquer maneira que ele utiliza, que essa pessoa utiliza para ensinar o seu cão ou o cão de um cliente ou o cão de um amigo, passa pelos mesmos mecanismos comportamentais, pelos mesmos mecanismos de aprendizado que aquele treinador mais sofisticado e que tem mais conhecimento de comportamento canino aplica também nos seus cães ou nos cães de clientes, nos cães de família, etc. Há uma diferença, naturalmente, no entendimento, na compreensão, no conhecimento da ciência e desses mecanismos. Porém, nas vias de fato, todos eles, conhecendo ou não, utilizam-se desses mecanismos. Tenha certeza disso. Portanto, já que você utiliza desses mecanismos, por que não conhecê-los melhor para melhor utilizá-los? Então fica aí uma
Um encorajamento, vamos romper com essa barreira, muitas vezes cultural nossa, essa resistência que nós temos com o novo. E o treinador de cães, como eu falei, ele tem diversas áreas de atuação. Todas elas necessariamente dependem da utilização de conceitos e mecanismos comportamentais, mesmo que o treinador não saiba, né, não domine a ciência disso. E a ciência do comportamento é uma ciência abrangente, nós temos diversas áreas, né, de estudo e de atuação do profissional comportamental. Acaba que na prática profissional no Brasil, muito valor se dá às questões relativas à solução de problemas comportamentais. A maior parte dos profissionais dedica o seu desenvolvimento técnico, de conhecimento e de atuação de campo, de atuação profissional na tentativa de solução de problemas. E isso é muito facilmente compreendido. O motivo disso é muito facilmente compreendido, porque na verdade nós temos o quê? Problemas. Se nós temos um povo que não tem cultura canina, que tira o seu cão de um ambiente mais natural, que é um ambiente de campo, para as cidades, e os problemas se multiplicam, nós precisamos agora de solucionadores de problemas. Porém, nós temos que compreender que a ciência do comportamento, ela é ampla. Então, ela não é constituída apenas de um setor de desenvolvimento de soluções de problemas comportamentais. Nós temos a clínica comportamental, nós temos a etologia, que é aquela ciência que estuda o comportamento animal natural sem a interferência humana. Nós temos a ciência comportamental que estuda o aprendizado e a cognição. E nós temos a ciência comportamental que é focada na prevenção de problemas. E eu digo, sem medo de errar, que nós deveríamos, sem desvalorizar as outras áreas, né? Todas essas áreas devem ser estudadas e valorizadas, mas nós deveríamos dar um valor especial à área da prevenção. Da mesma forma que na medicina nós temos as especialidades, por exemplo, a cirurgia, a clínica, a traumatologia, etc., mas nós temos a medicina preventiva. Na ciência do comportamento, nós temos essas diversas áreas, né? Mas também nós temos uma forma de atuar no comportamento de maneira preventiva. E, tomando como parâmetro o que ocorre na saúde humana e na saúde animal, na medicina veterinária e na medicina humana, nós sabemos que se no nosso país o cuidado com a prevenção fosse maior, nós teríamos uma incidência menor de doenças e, inclusive, um custo de investimento menor, um custo de gasto, um custo financeiro desprendido aí com hospitais, com medicamentos, muito menor se a gente focasse na prevenção. Então, e a prevenção, no caso da medicina, né, ou na medicina veterinária, ela engloba aí cuidados com desenvolvimento de esgoto, de cidades melhor construídas, com canalização de fluxos hídricos, etc. Se a gente tivesse uma cidade com a melhor arquitetura e com cuidados urbanísticos melhores, nós teríamos certamente menor incidência de doença, e isso é mais barato. Então, na verdade, prevenir é melhor do que remediar. Nós podemos extrapolar isso para a área comportamental. Se nós conseguíssemos prevenir os problemas comportamentais, nós teríamos uma incidência muito menor de problemas, um custo muito menor e a atuação do profissional
sem dúvida nenhuma, seria muito melhor pavimentada. Quem já atua na profissão canina ouve com muita frequência uma queixa que é a de que muitas vezes a nossa atuação é um pouco ingrata, porque nós efetuamos um bom trabalho, mas esse bom trabalho não é bem aproveitado pelos proprietários ou não é bem interpretado e compreendido pelas famílias e pelos proprietários. Eu lhes dou uma certeza: se nós todos, sejam profissionais, sejam médicos veterinários, sejam profissionais da educação canina, sejam proprietários, sejam amantes dos cães, se todos nós melhorássemos a nossa compreensão sobre o comportamento canino, todos nós seríamos beneficiados com isso. Os nossos amigos cães com certeza seriam os mais beneficiados de todo esse processo. E é nessa área que eu quero poder contribuir com todos vocês e com o desenvolvimento da cultura canina em nosso país. Vamos então ao nosso terceiro tópico de hoje. Por que não fazer diferente? Que dificuldade é essa que nós temos, como seres humanos, todos nós, me incluo nisso, essa dificuldade que nós temos de sair da zona de conforto. Mas, infelizmente, esse é um grande impeditivo para o nosso crescimento. Certa vez, um cientista, um físico que ganhou o Prêmio Nobel de Física, um indiano, numa entrevista no programa da televisão brasileira, o Roda Viva, ele foi arguído sobre o que ele enxergava como um grande problema da humanidade, e ele deu uma resposta que mexeu muito comigo na época, e eu passei a pensar muito sobre isso. A resposta dele foi a seguinte: na visão dele, o maior problema que o ser humano poderia ter era o condicionamento. É engraçado falar isso, justamente numa palestra sobre condicionamento, sobre aprendizado canino. Mas nós devemos compreender que o aprendizado e o condicionamento, ele tanto pode ser a nosso favor, como ele pode ser contra. Eu vou citar um experimento que já foi realizado uma vez, que talvez faça-nos compreender um pouquinho melhor isso. Pegaram um ratinho, colocaram eletrodos no cérebro dele para poder medir a sua atividade cerebral. Colocaram ele numa espécie de labirinto, que no fim do labirinto, em uma das saídas, tinha comida, e abriram a portinha para ele sair. E no que ele saiu procurando, o que perceberam era uma alta atividade cerebral. E essa atividade persistia até que ele localizava a saída que o levava à comida. Esse experimento era repetido por diversas vezes. O que os cientistas percebiam é que a cada repetição diminuía-se o tempo de conclusão do trajeto, até que ele chegasse no local onde tinha comida. E, naturalmente, nesse experimento específico, a comida era sempre colocada no mesmo lugar. E é interessante que a diminuição do tempo, de acordo com as repetições, era diretamente proporcional à diminuição da atividade cerebral observada no aparelho, até chegar a um ponto em que a portinha da sua gaiola ser aberta, ele ia direto, sem procurar, ao local da comida. Coincidentemente, a sua atividade cerebral nessa fase era próxima de zero. Ou seja, esse experimento ele representa o que esse físico indiano quis dizer, que a partir do momento que estamos condicionados, nós estamos fadados a parar de nos desenvolver. Então, o condicionamento ele pode se tornar um grande inimigo nosso.
E essa zona de conforto que nós entramos quando nós estamos condicionados ou acostumados com uma determinada situação, nos faz parar no tempo. E eu encorajo a todos vocês, a todos nós, vamos sair dessa, vamos fazer algo diferente. Treinador profissional, procure estudar, abra a cabeça, conheça novas técnicas, entenda que a ciência continua se desenvolvendo, que coisas novas vêm, que muitas vezes coisas antigas que às vezes nós desprezamos podem ressurgir com a nova roupagem, trazendo coisas diferentes. É muito interessante, num dos livros que eu recomendo, que é aquele livro de Charles Darwin, seu nome é A Expressão das Emoções dos Homens e dos Animais, que é tido nos registros históricos como o primeiro livro de comportamento animal da história, um livro datado de 1872. Na versão em português desse livro, que tem um prefácio de Konrad Lorenz, que eu sempre comento, né? É um dos pais da ciência do comportamento animal, da etologia. No prefácio, Lorenz cita dois grandes cientistas e o embate de pensamento entre esses dois, né? Cientistas preceptores dele. Um deles bem pessimista, narrando a sua frustração com a evolução da ciência e com o ostracismo em que os seus pensamentos anteriores estavam entrando. E ele fala o seguinte, que a verdade de hoje nada mais é do que o erro do amanhã. E o seu colega, um pouco mais otimista, vira para ele e fala, não, meu caro, a verdade de hoje é uma particularidade do amanhã. Isso é fato. Quantas vezes nós vemos coisas que tornaram-se obsoletas, já não mais acreditamos, mas com o passar dos anos, de repente alguém se levanta e fala, ei, aquele cara estava certo. E aí a gente ressurge com aquele entendimento, com aquele conhecimento, às vezes com a nova roupagem ou com uma nova compreensão, mas nós voltamos a dar valor àquele entendimento que aquele cientista ou aquele técnico de, às vezes, 100 anos atrás já tinha tido uma compreensão e que já era considerada coisa do passado. Então nós devemos entender que um bom profissional, ele deve sempre continuar à busca de novos conhecimentos. E isso não se restringe só ao profissional. Encorajo aos proprietários de cães a buscarem conhecimento, a recuperarem esse tempo perdido que nós temos em relação aos europeus com relação ao estabelecimento de uma cultura canina. Lá para eles é uma coisa muito natural, eles já passam de pai para filho isso, eles já nascem dentro de um ambiente em que conviver com os cães e compreender a sua mente é algo natural, faz parte da vida deles. Nós não. Para que isso aconteça, nós precisamos estudar. Nós temos uma carência muito grande de literatura, mas essa carência tem sido suprida mais recentemente com a tradução de alguns bons livros estrangeiros. Eu, particularmente, tenho trabalhado na escrita de artigos técnicos. Lancei recentemente esse e-book, Entendendo o Aprendizado Canino, que é o início de tudo, mas já estou trabalhando com grande afinco em novas obras bem mais profundas, com amplitude de assuntos muito maior. E nós temos hoje um acesso enorme comparado com o passado. A internet abriu portas do conhecimento para a gente que nós não podemos desprezar. E fica esse encorajamento. Famílias, proprietários, médicos veterinários, zootecnistas, curiosos, amantes dos cães e profissionais da área canina, vamos prosseguir
estudando, abrindo as mentes, desenvolvendo a nossa capacidade de buscar novos conhecimentos e compreender melhor a mente canina e o comportamento animal. O proprietário, ele terá um grande papel nesse novo tempo que eu busco no desenvolvimento da cultura canina em nosso país. De nada adianta se o profissional se desenvolver, nós temos tido um grande crescimento do conhecimento profissional no Brasil. Eu tenho viajado por esse país e eu fico impressionado, muito bem impressionado por sinal, com o que eu tenho visto, como o pessoal ligado à área profissional canina tem se dedicado a buscar conhecimento mais recentemente. Porém, eu não tenho notado por parte dos proprietários uma busca proporcional em relação à busca de conhecimento que os profissionais têm tido. Talvez por uma cultura de acreditar que os problemas caninos devem ser solucionados, resolvidos por profissionais. Isso é devido à nossa origem cultural, que eu já comentei em blocos anteriores, mas também um pouco da nossa cultura, não só essa questão da cultura canina, mas a cultura de comodismo do brasileiro, de achar que sempre alguém pode resolver algo por nós e a gente prefere pagar do que fazer algo. E a gente deve colocar, creio que a gente deve colocar os pingos nos is nisso aí. Se os proprietários passarem a conhecer bem a mente canina, conhecer bem de comportamento canino, eles vão propiciar um lar mais adequado para o desenvolvimento desse cão desde a sua infância, uma educação familiar para esse cão melhor. E isso, tenha certeza, você profissional, isso não vai prejudicar ou ocupar um espaço profissional, uma oportunidade profissional que seria sua. De forma nenhuma, isso vai pavimentar a sua via para que você possa desenvolver um trabalho profissional mais pleno. Não tenha dúvida que o proprietário aprender a educar o cão dele, isso não diminui as chances profissionais de você que quer ser profissional ou você que é profissional. Na verdade, o proprietário desenvolver o seu conhecimento, realmente ele pode criar uma barreira para o profissional, mas para aquele profissional que não quer continuar evoluindo. Porém, aquele profissional que quer continuar estudando, que quer continuar aprendendo, que quer continuar evoluindo, ele vai caminhar lado a lado com esse proprietário que, a partir de agora, vai começar a conhecer um pouco mais sobre a mente canina. E eles vão trabalhar em sinergia, ou seja, um ajudando ao outro. Dentro desse trabalho, nós teremos um todo mais bem preparado e uma maior prevenção de problemas, ao invés de atuarmos apenas na solução de problemas, que é a área de atuação mais comum atualmente. E quando a gente pensa em prevenção de problemas, nós devemos pensar em preparar mais adequadamente a estrutura física dos nossos lares. Isso depende de conhecimento. Escolher melhor o tipo de cão que nós vamos levar para a nossa casa. Isso vai interferir na seleção genética dos cães. Isso pode parecer um assunto meio eugenista, mas nós devemos ter cuidado nisso. Muitas pessoas chegam para mim e comentam que querem ter um filho dos seus cães. Isso é um assunto melindroso e é um assunto perigoso que eu acho que eu tenho a obrigação de ajudar a intervir. Vou citar apenas um exemplo. Por exemplo, quem já ouviu um cão que tem medo de fogos de artifício? Normalmente, na maior parte dos casos,
o medo de estampidos ou o medo de fogos de artifício tem uma origem nervosa genética. O conhecimento de técnicas, o conhecimento comportamental pode ajudar um cão que tem esse tipo de problema a ter uma melhor qualidade de vida? Sem dúvida, em muitos casos isso é possível. Porém, são paliativos. Nós não vamos solucionar completamente o problema. E aí, o proprietário tem um cão desse e quer colocar um cão desse para reproduzir. Uma coisa é nós amarmos os nossos cães. Eu amo o meu cão. O meu cão, por um acaso, tem esse problema. Eu não vou deixar de amá-lo. Eu não posso diminuir, o meu amor por ele. Eu não posso deixar de ter cuidado com ele, responsabilidade com ele, porque ele tem esse problema. Porém, eu tenho que ter uma responsabilidade maior, que é a de ter a consciência de impedir que esse problema seja multiplicado. Se eu tenho esse problema em um cão, eu vou ter o máximo cuidado em melhorar a qualidade de vida desse cão. Agora, se eu coloco esse cão para se reproduzir, um macho, por exemplo, ele pode cruzar aí com 2, 3, 4, 5 cadelas diferentes. Com 5 cadelas diferentes, em apenas uma geração, ele pode chegar a ter 50 filhos. Desses 50 filhos, quantos será que não terão essa influência genética dele? E agora, olhem essa reação em cascata, geração após geração, quantas centenas, talvez milhares de cães descendentes desse cão que tinha problema não poderão levar esses problemas para frente. Agora imagine o que é o sofrimento de um cão que tem esse medo genético de estampidos e de fogos quando vem uma passagem de ano ou uma Copa do Mundo. A prevenção, ela vai atuar nisso aí. Vamos pensar em outras questões de prevenção que passam por um melhor conhecimento. Existe uma doença genética chamada mielopatia degenerativa comum, que ela é mais comum em raças grandes, e vou citar aqui o pastor alemão, e mais recentemente a ciência descobriu que ela é causada por um gene autossômico recessivo, ou seja, é um gene isolado que precisa de uma combinação proveniente do pai e da mãe para que ele se expresse em homozigose e o indivíduo possa desenvolver essa mazela. É uma doença, como eu falei, de caráter genético. Ela começa a expressar sintomas normalmente com a idade, depois dos 6 anos de idade, 7 anos de idade. Ela tem caráter progressivo, ela é degenerativa e ela vai atuando no sistema nervoso, na medula. Desde lá a cauda do cão, progressivamente, o cão vai perdendo a coordenação, vai perdendo o tônus muscular, daí a pouco isso progride para o seu trem posterior e não muito tarde a gente vê o cão com necessidade de cadeiras de rodas, sendo que isso poderia ser evitado. Se nós tivéssemos esse cuidado, tivéssemos feito o DNA desse cão, hoje nós temos a disponibilidade de fazer isso, basta coletar uma amostra e mandar para alguns laboratórios. Infelizmente no Brasil ainda não temos laboratório que faça isso. Nos meus cães, por exemplo, eu mando para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tenho conhecimento de 2 laboratórios que fazem esse exame. Com um simples exame, nós podemos direcionar o acasalamento de nossos cães ou evitar o acasalamento de um cão que tenha os genes para essa doença. E tem várias outras doenças, como displasia coxofemoral, displasia de cotovelo, problemas de coluna genéticos, como, por exemplo, a existência de uma vértebra de transição. Esses cuidados, eles têm a ver com a medicina veterinária preventiva, mas na área comportamental também existem alterações comportamentais que têm cunho genético. E a ciência genética e a ciência comportamental, elas podem ter um papel crucial, um papel fundamental no desenvolvimento de
bem-estar animal futuro através de um programa de seleção genética. Então eu conclamo a todos para que abram as mentes sobre a importância de focarmos um pouco mais na área da ciência comportamental voltada à prevenção de problemas. Isso requer envolvimento dos proprietários e das famílias no desenvolvimento do seu conhecimento, nos estudos, o envolvimento dos treinadores em educação continuada, estudarem cada vez mais, e na união sinérgica, no envolvimento do trabalho do treinador com as famílias. Com certeza, o nosso resultado final será muito maior do que nós já temos obtido. E quem é o melhor beneficiado com isso? Com certeza, o nosso grande amigo canino. Olá, pessoal! Vocês assistiram uma longa aula, né, que foi a nossa aula inicial, e é muito importante que tenham assistido toda essa aula, apesar de ser uma aula longa, pode parecer às vezes cansativa, mais de 1 hora de aula. Eu agradeço essa atenção e peço todo o cuidado para a próxima aula. Assistam à próxima aula, porque ela trará conceitos centrais, viscerais, sobre a questão comportamental. O nome da próxima aula: Comportamento e Vida. Quer que eu desenhe? Eu já estou aqui pronto para desenhar esse assunto. Você que assistiu a nossa primeira aula, eu peço uma contribuição importante. Deixe aqui o seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver, não se acanhe. Mesmo que seja uma dúvida muito básica, coloque aqui a sua pergunta, coloque a sua dúvida, coloque o seu comentário. Isso é importante porque, depois de tantos anos, depois de tanto estudo, acaba que podemos nos tornar insensíveis a questões que consideramos às vezes pequenas ou banais, mas podem ser importantes para aquele iniciante ou aquele que não compreende exatamente o que a gente quer transmitir. Então tenha toda a liberdade, faça aqui o seu comentário, isso será de muita utilidade para mim e para todos aqueles que poderão usufruir dessa pergunta e dessa resposta. Mais uma vez, muito obrigado e lhes aguardo em nossa próxima aula, Comportamento e Vida. Quer que eu desenhe?